Bom dia, meus amigos, tudo bem? Para quem nos ouve, quem nos assiste, mais um especial Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD. Hoje iremos conversar com a doutora Denise Tavares, sócia fundadora do escritório jurídico Denise Tavares Advocacia e Consultoria, sócia fundadora da DT3 Class, Desenvolvimento e Treinamento em Direito e Tecnologia, professora do curso de especialização em Privacidade e Proteção de Dados do MIT, especialização em Direito e Tecnologia da Informação da Escola Politécnica da USP, no ano 2021, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, curso de extensão na área de Direito Empresarial e Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, liderou dezenas de projetos de diagnósticos de privacidade em LGPD e de implantação de programas de privacidade. E tem o reconhecimento e certificação do Best Lawyers Brasil, da edição 2020-2021, como referência na área de Privacy and Data Security. Possui a mais respeitada certificação internacional para atuação na matéria, a certificação internacional CIPP, emitida pela IAPP. Doutora Denise, muito obrigado pelo seu tempo, estar aqui conosco para falar um pouquinho desse tema tão importante de reflexão, né, de todo cidadão brasileiro, né? Na verdade, não só das empresas, mas dos cidadãos que têm que ter essa visão, né, de que seu dado, se não for bem protegido, de fato ele poderá estar sendo esparramado pelo Brasil aí, e pelo mundo, né, para que as pessoas usem os seus dados. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que não é uma lei nova, né, de 2018, mas e que efetivamente ela começou a ser implementada a partir do ano passado, e agora, realmente, as empresas, as pessoas começaram a se preocupar com essa questão tão importante, né? E uma das coisas que se fala com muito critério, e é verdade, como é que ficariam as adequações, falando agora mais do meio empresarial, que é a nossa, vamos dizer assim, o nosso meio, o nosso foco, como é que ficam as adequações desses contratos, né? Como é que a gente imagina levar aos contratos, os artigos específicos de LGPD, para que as empresas se sintam realmente mais confortáveis e seguras em relação a esse tema? Bom dia, Sérgio, bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês, agradeço o convite desde já. E realmente o tema é de extrema importância, como o senhor mencionou, e nós estamos aqui como parte de trazer essa informação para as pessoas e conscientizar. Eu acho que esse é um dos pilares, né, que nós precisamos ter em relação ao assunto. E em relação ao contrato, né, acho que até antes de tudo a gente colocar todo mundo a par sobre algumas relações da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece o papel das empresas, né? As empresas em determinado processo, né, de acordo com a sua atuação, ela pode ser considerada um controlador de dados ou um operador de dados. Então, como controlador, é aquela empresa que toma a decisão em relação ao dado pessoal. E o operador, ele vai seguir as instruções do controlador. Então, eu tenho os meus funcionários, eu contrato uma empresa terceirizada para processar a folha de pagamento, para um serviço em nuvem. A minha empresa, ela é controladora. Eu decido para qual terceiro eu vou passar as informações e o que esse terceiro pode ou não fazer. Eu, como controlador, estou contratando operadores para agir sob as minhas instruções. Então, é bom a gente deixar claro que a lei não determina em nenhum momento que precisa ter um contrato estabelecendo as regras de proteção de dados. Diferente da legislação europeia. A legislação europeia deixa muito claro que precisa ter um documento formalizado indicando as obrigações e responsabilidades dessas partes, do controlador e do operador. A Lei Geral de Proteção de Dados não estabelece essa obrigação. Mas, como, né, o que a gente verifica na lei? A lei não estabelece simplesmente tem o controlador e tem o operador. Existem as consequências disso, né? Uma das consequências é que o controlador ele é responsável pelas obrigações do operador de cumprir com as suas instruções.
Então, eu tenho que dar instruções para os meus operadores e avaliar se eles estão cumprindo essas instruções. Isso está disposto na LGPD, bem claro. Então, como que eu vou saber se ele está cumprindo com as minhas instruções se eu não tenho nada documentado, né? Se eu não tenho um contrato indicando para ele qual é a extensão, o limite da sua atuação em relação aos dados pessoais que eu compartilho. E por isso que se fala tanto dessa questão contratual, de como as empresas, né, precisam estabelecer as suas obrigações entre elas. Um outro ponto é que a gente tem na lei a determinação da responsabilidade solidária. Então, o controlador, né, se ele não verificar, se ele não estiver a par de como os seus operadores eles estão agindo em relação à proteção de dados, ele pode ser responsabilizado em conjunto. A mesma coisa o operador. Então, eu sou lá aquela empresa que processa a folha de pagamentos para os clientes, outras pessoas jurídicas, o que eu preciso me preocupar? Se eu estou cumprindo a lei de proteção de dados, né? Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é se eu cumpro com as instruções do controlador. Então, se eu assinar qualquer documento sem avaliar se eu tenho condição de fato de cumprir com aquelas obrigações, eu posso estar também dando um tiro no pé. Porque se eu disse que eu vou cumprir aquilo e eu não cumprir, eu posso ser responsabilizado como se controlador eu fosse para a lei. Então, é uma questão que nós não tínhamos antes, apesar da gente falar, bom, já tínhamos leis de proteção de dados no nosso ordenamento jurídico, né? A gente tem Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, Código Civil, Marco Civil da Internet, mas por que só agora a gente está falando dessa questão contratual? Porque agora veio essa responsabilidade solidária e o dever tanto do controlador quanto do operador de assumir, né, de pagar pelos danos que eles causarem, de indenizar os titulares ou de sofrer uma penalidade até pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essa relação, ela precisa ser regulada entre as partes, primeiramente. Por isso, a gente tem essa necessidade de ter um contrato entre elas. E essa necessidade tem vindo muito forte, né? Como você falou, como que as empresas estão agindo? Eu acho que em um primeiro momento a gente teve aquela questão de vai ter uma autoridade, multas altas, a gente precisa se adequar, né? As empresas estavam nesse ambiente. Mas mesmo assim veio Covid, questões orçamentárias, aquela coisa de será que a lei vai pegar ou não, e ficou todo mundo esperando. Agora, o que a gente vê? Um efeito dominó, porque aquele controlador que está se adequando vai exigir dos seus operadores, os seus operadores, dos seus subprocessadores, né? Se eu contrato ainda outras pessoas, eu vou exigir também. E aí essa cadeia tem causado bastante dor de cabeça aí para quem não começou a se adequar, porque eu recebo um contrato cheio de cláusulas que eu tenho que cumprir, mas eu não fiz o meu dever de casa ainda, né? Então, como que fica? Eu acho que esse é o nosso momento agora. É verdade, você bem colocou muito bem, doutora Denise, e é uma realidade, né? Eu acho que hoje a conscientização empresarial é que vai forçar um pouco mais essa situação, né? Inclusive do próprio órgão regulador, a ANPD, de criar dentro do seu regramento essas condições, né? Acho que elas, de fato, virão de forma mais objetiva, né? Através do órgão regulador. Eu não vejo isso de forma diferente. Aqui na Europa a coisa já está mais amadurecida, está mais adiantada, mas tem muitas empresas que têm relação com outros países, né? E creio eu que essa exigência será mundial, né? Quer dizer, uma pessoa contratar alguma empresa brasileira, muito provavelmente vai exigir algumas demandas, né, nessa questão da segurança de dados, né? Para que essa empresa possa ter essa relação com essas outras empresas de fora do país. Então, dentro dessa lógica, que eu acho que é realmente totalmente pertinente, que agora as empresas demoraram um pouquinho, né? No Brasil tudo é um pouquinho mais demorado, né? Agora estão pensando com mais critério em o que fazer, né? De fato, como vamos praticar esses controles como um todo, como a senhora bem disse, doutora Denise, que, de fato, tem empresas que já estão mais avançadas nesse quesito voltado à legislação e tem outras que não, né?
Mas, de fato, mas elas se conversam, porque tem relações comerciais entre essas empresas, e como é que fica isso, né? Quem não está ainda com todo esse critério, como é que faz para que ele possa realmente ter todo o cuidado e o suporte para poder entrar nisso? Então, dentro dessa lógica toda, eu também trago aqui a doutora Suzana, né, nosso jurídico, também para poder fazer algumas perguntas e participar ativamente desse nosso bate-papo aqui. Doutora Suzana, por favor, fala a sua. Obrigada, presidente. Bom, doutora Denise, a gente sabe que quando a gente está falando de proteção de dados e adequação de contrato, as cláusulas elas podem variar grandemente, né? A depender do tipo de relação jurídica ou do grau de tratamento, do compartilhamento de dados pessoais entre as partes, tudo que a doutora falou aqui. Então, em resumo, na experiência prática de análise, o que deve ser considerado no momento que a gente for fazer uma análise ou tiver que prestar esse tipo de assessoria para um cliente, o que é importante a gente levar em consideração? Nós temos 2 momentos em relação a essa questão contratual. O primeiro é em relação aos contratos que eu já tenho vigentes, né, ali válidos e sem as cláusulas de proteção de dados, sem necessariamente uma obrigação entre as partes sobre segurança da informação, sobre a finalidade de como eu vou tratar o dado. Então, eu tenho que adequar esses contratos já existentes. E uma outra situação são os contratos que eu vou firmar a partir, né, de agora. Então, eu estou avaliando minhas questões de proteção de dados agora, eu tenho esses 2 momentos. Em relação ao passado, a gente verifica que algumas empresas estão partindo primeiro para celebrar um aditivo contratual, né, com algumas cláusulas, vou comentar aqui também, e outras empresas que têm ali um tratamento de dados mais sensível, né, com operações de tratamento ou com dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados, né, de origem religiosa, racial, saúde, ou pela sensibilidade da operação, né, operações financeiras, operações entre empresas também do setor de saúde, que elas, antes mesmo de avaliar essa celebração de um aditivo, elas precisam solicitar evidências aos seus terceiros de que eles estão cumprindo as normas de proteção de dados e de que eles estão, de certa forma, de que eles possuem uma segurança para a proteção desses dados pessoais. Então, em alguns casos, primeiro as empresas enviam um formulário. Olha, eu quero saber como que você está em relação à proteção de dados. E depois partem para um aditivo. E outras empresas já mandam um aditivo, olha, agora a gente precisa estabelecer as regras são essas e vamos... E em relação aos contratos que vão ser celebrados, né, segue essa mesma linha. Só que aí, já de fato, as empresas elas precisam fazer essa avaliação prévia, entender se aquelas empresas com as quais ela vai contratar, se elas possuem mecanismos para proteger os dados pessoais, né, de tanto em relação à própria segurança, mas em relação a também se os dados só serão utilizados para aquela forma, se existem outras finalidades, né, para a utilização daqueles dados. E nesses casos, a gente vê o que o senhor Sérgio tinha falado, de poder ter uma descontinuidade da relação contratual. Não estou vendo isso acontecer tão forte agora, porque eu acho que entre o próprio meio empresarial tem uma flexibilidade nesse momento. Né? E a gente vê as empresas, olha, esse daqui já é meu parceiro de longa data, nós estamos em uma conversa, ele está em processo de adequação, então eu não vejo essa solicitação imediata de adequação de forma geral. Eu vejo que as empresas estão umas ajudando as outras e dando aí um prazo para solicitar as evidências. Então, vamos estabelecer as nossas obrigações e mais para frente eu vou te pedir evidências de que você está cumprindo. Então, eu tenho reparado isso acontecer. E quais são, né, essas obrigações? O que nós vemos ser solicitado com maior frequência? Aí a gente volta também para falar das questões na Europa, porque, como o seu Sérgio comentou, nós não temos ainda algo concreto, né, instruções concretas da autoridade nacional, o que é muito comum, a gente ter uma lei mais abrangente
para que o órgão regulador venha trazer orientações mais claras, né, que podem mudar ali de tempos em tempos, sem ter que alterar a lei o tempo todo. Então, isso é bem comum. Mas lá no GDPR, que já uma legislação europeia muito parecida com a nossa, que está valendo, né, há 2 anos mais que a nossa, começou a valer lá em 2018, mas mesmo assim antes eles já tinham uma cultura de proteção de dados aí de mais de décadas, então isso já é mais comum. O que a gente tem visto que aqui no Brasil as empresas elas têm pegado muito essa influência europeia para estabelecer essas cláusulas. Basicamente, né, o que nós falamos, a primeira coisa que já está estabelecida na lei, que o controlador ele tem que dar as instruções para o operador. Então, essa é uma das primeiras cláusulas que a gente vê nos contratos. Qual é a extensão, até onde o operador pode ir, que tipo de informações ele vai utilizar, para qual finalidade ele vai utilizar, como que eu vou dar essas instruções, já vai estar no contrato tudo que eu preciso que o meu operador faça, ou eu vou dar as instruções por e-mail, né, de alguma forma documentada, mas que eu consiga ter evidências do que eu solicitei, mas às vezes não já de cara ali no contrato, mas já prevê isso. Como que vai ser essa instrução entre o controlador e o operador? Quais as medidas, né, técnicas, organizacionais o operador precisa ter? Isso é bem importante, porque às vezes o operador está ali perdido e ele não sabe o que os seus controladores, o que os seus clientes, qual é o nível, né, de adequação, de segurança que os clientes esperam. Então é importante também ter essa conversa. E esse nível na LGPD também está muito abrangente, né? A empresa precisa ter medidas de segurança aptas a proteger os dados. Tem um controlador que segue essa regra e fala, olha, operador, você tem que ter medidas de segurança aptas a proteger o dado. Mas dependendo da natureza ali da relação, o controlador vai dizer, olha, você tem que manter os dados no seu sistema de forma que a gente não tenha vulnerabilidades, que você mantenha confidencialidade, que só as pessoas que possam ter acesso a essas informações de fato tenham, né, possam visualizar, possam acessar, que essas pessoas estejam protegidas por um dever de confidencialidade. Então, alguns mecanismos, né, que você passe treinamentos para os seus funcionários, alguns mecanismos de segurança já mais estabelecidos ali no contrato. Como que as partes vão responder às solicitações dos titulares? Então, quem tem a obrigação de atender um titular, de responder qual é o dado que é tratado, para qual finalidade, quanto tempo armazena esse dado, quem tem a obrigação é o controlador. Mas muitas vezes quem está na operação, como o próprio nome diz, é o operador. Então, a gente costuma estabelecer no contrato também que o operador vai ajudar o controlador se for necessário, mas que ele não pode, de alguma forma, responder diretamente o titular, que ele tem que passar a informação para que o controlador tenha essa comunicação. Isso, linhas gerais, tá? É claro que essas questões podem ser modificadas. Eu posso ter um operador que eu passe para ele as instruções, para ele mesmo já passar as informações para o titular. Mas é mais difícil isso acontecer, principalmente nesse primeiro momento, né? Que as empresas querem ter esse contato maior com o titular, entender quais são as demandas que virão. Subcontratação, como a gente falou no começo. Esse meu operador, pode ser que ele tenha que contratar terceiros. Então, por exemplo, eu contrato uma empresa para fazer a minha logística, né? Para enviar os produtos que os clientes compram no meu e-commerce para a casa deles. E essa empresa subcontrata terceiros, né? Outros prestadores de serviço, para fazer o frete, para enviar, para levar a carga. Então, esses outros terceiros, será que o controlador precisa saber quem são? Precisa autorizar previamente? Ou simplesmente eu posso dizer para o operador que ele pode subcontratar o trabalho, compartilhar as informações pessoais que eu envio para ele, desde que ele também garanta que esses terceiros tenham segurança e ajam de acordo com a LGPD. Então, eu posso estabelecer de formas diferentes. É muito comum que as empresas agora, para não engessar suas operações, deixem um contrato mais flexível,
com a possibilidade de solicitar essas informações e de ter o acompanhamento do controlador, mas sem engessar tanto, né? A mesma coisa em relação à transferência internacional. Se eu preciso enviar esses dados para fora do país, né, o meu controlador precisa mandar, o que eu preciso que ele garanta? Eu preciso que ele garanta que todas as questões relacionadas à proteção de dados são cumpridas. Nesse primeiro momento, esse assunto ainda é muito nebuloso, né? A gente não tem ainda a NPD dizendo qual é o país seguro, quais são as cláusulas que ela considera padrão para transferência internacional de dados. Então, é muito comum que esses contratos entre o operador e o controlador agora deixem isso de forma mais flexível, ou seja, eu vou indicar, você pode realizar uma transferência internacional se for necessário para a finalidade do contrato, desde que você siga as regras da LGPD, né, que ainda não estão tão claras, mas assim que tiver, é isso que você vai seguir, né, basicamente isso. É muito importante também a gente falar sobre evidências no cumprimento, como eu estava mencionando antes, né, porque por mais que eu tenha dado uma flexibilizada naquele primeiro momento, de não pedir evidências a respeito do cumprimento das leis de proteção de dados, mais para frente eu posso querer solicitar. E em quanto tempo o meu operador vai me passar essas informações, né? Sobre que tipo de evidências eu estou falando, o que eu vou solicitar para ele? Eu quero saber se ele deu treinamentos, eu quero saber se ele tem políticas, se ele tem governança de privacidade, né? Que tipo de informações? Eu posso também detalhar isso no contrato. Quando terminar o contrato ou quando terminar aquela prestação do serviço, né, ou uma prestação do serviço ali dentro do objeto do contrato, o que meu operador vai fazer? Ele vai me devolver os dados pessoais ou ele vai excluir aquelas informações, né? O que eu preciso que ele faça? De certa forma, eu não posso dizer que ele defina isso, né? Ou que ele trate isso da forma que ele precisa, porque eu tenho essa obrigação de garantir que os dados serão eliminados após o término da operação de tratamento, né? Essa é a previsão legal. Então, eu tenho que garantir isso não só na minha operação, mas também com os terceiros com quem eu compartilho os dados. E eu acho que assim por diante, né? Essas são as principais previsões assim que a gente vê. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem agora nesse caminhar é que as empresas ainda não conseguiram definir bem o seu papel. Acho que a Suzana até deve estar passando por isso aí também internamente, porque a gente recebe cláusulas quando eu sou controlador, o meu operador dizendo que é controlador e me mandando cláusulas contratuais, porque ele viu em algum lugar que ele tem que regularizar os contratos, ele pega algumas cláusulas padrão aí que a gente tem visto, né, circular na internet, que ajudam bastante, mas se você não souber o seu papel, se você não entender suas obrigações, fica muito difícil e cria esse desconforto entre as empresas, porque aí você recebe um documento que não tem a ver com a relação, desgasta, você precisa negociar aqueles termos, você para uma operação, porque o dia a dia da empresa não é proteção de dados, você para o jurídico, você para uma operação para renegociar essas cláusulas sem entender exatamente o seu papel. Então, eu acho que nem tanto o teor das cláusulas tem sido um entrave, mas essa discussão em relação a quem é o controlador, quem é o operador, isso eu acho que tem sido mais difícil, porque as cláusulas em si, como a gente comentou, né, tá todo mundo utilizando uns padrões de fora, né, aguardando a autoridade se manifestar de certa forma, o que eu acho que também não vai vir nada muito diferente, né, a gente tem acompanhado o que a autoridade já tem visto, principalmente em relação, né, acho que o primeiro ponto que ela já falou agora foi sobre incidentes de privacidade, e seguiu muito o que as autoridades de fora falam. Então, nós temos aí quase 30 autoridades de proteção de dados na Europa, né? A nossa autoridade, eu acho muito difícil se posicionar de uma forma diferente. Então, eu entendo que isso que nós estamos falando aqui vai servir muito, vai ser muito útil, inclusive após orientações da autoridade nacional. Você fez umas colocações bem pertinentes. Eu acho que é bom a gente trazer um pouquinho à tona aquele que está nos assistindo, né? Porque eu acho que o grande desafio
teremos será da rastreabilidade dos dados. Acho que isso é uma coisa importante, ou seja, as evidências são importantíssimas no processo, né? Até para comprovar que, de fato, a sua empresa, enfim, ela tenha esse cuidado, né, e tomou cuidados para que, de fato, determinado informação não realmente tivesse todo o tratamento exigido pela legislação, né? E a gente percebe isso porque, e isso de fato é muito importante, porque me parece que os casos hoje de multas, né, são todos que vieram através de denúncia, né, especialmente no PROCON, né? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, realmente de poder criar um controle muito rigoroso para que você possa, evidentemente, trazer as evidências numa eventual defesa, né, de tratamento que você vem fazendo, você como operador, né, junto, você como, não só operador, como você me colocou como controlador, junto aos seus operadores, vem fazendo esse trabalho com muito critério. Então, eu queria que a doutora desse alguma fala em relação ao que está ocorrendo de fato hoje no Brasil, né, que esse é o início das coisas, né? Legal. E não só a partir da entrada em vigor da LGPD ou até da sua aprovação, é claro que esse assunto começou a vir mais à tona, mas já existia, né? O próprio Ministério Público tem um canal para atendimento, para denúncias desse tipo de questão, e muita coisa a gente já passava. Então, o que é muito importante, né? Como você falou, tem um uso indevido de dados, teve um vazamento, os dados circulam entre várias empresas. Da onde que ocorreu o dano? Quem foi que causou esse dano? Muitas vezes é muito difícil você comprovar, foi dali ou foi daqui. O que você pode comprovar? Não foi daqui, né? Então, eu acho que é isso que você consegue controlar. Então, como que eu comprovo? Olha, não foi daqui, ou se foi daqui, eu tinha todas as medidas para que isso não ocorresse. Então, eu tenho aí, né, de certa forma, como demonstrar que eu estava atuando seguindo as instruções da lei, seguindo as instruções do meu controlador, né, se for o caso, só com evidências. Então, eu tenho governança em privacidade, eu tenho pessoas dentro da minha organização responsáveis por esse assunto, eu dou treinamentos para os meus funcionários em relação à proteção de dados, como eles devem ou não usar os dados pessoais, eu dou instruções para os meus terceiros, eu tenho medidas de segurança, né, medidas de gestão de acesso, formas de assegurar a segurança no meu ambiente interno, formas de, é claro, né, o que a gente fala, vazamentos podem ocorrer, mesmo em empresas que estão preparadas, que têm um maior nível, né, de segurança, mas a forma de você demonstrar é justamente você dizer, olha, para a minha operação, eu fiz uma avaliação, eu segui essas e essas medidas, né? Então a gente verifica muito as empresas demonstrando seus controles de segurança. Que tipo de controles, né? A gente falou treinamentos, gestão de acesso, mas também dos seus sistemas. Existem tipos de formas de você manter a segurança em um ambiente que são acessíveis a todas as empresas, né? Você ter formas de avaliar se dos e-mails dos funcionários, eles podem enviar aquelas informações, né, várias informações de uma vez para um e-mail pessoal. Será que isso barra lá na minha segurança? Colocar um pendrive no computador, né? Hoje muitas empresas não permitem mais isso, justamente para você prevenir esse tipo de ação. Então, eu acho que essas medidas de prevenção são muito importantes. E ter pessoas responsáveis na empresa pela proteção de dados é que vai assegurar que a empresa, ela de fato colete todas essas evidências e vai mantendo ali um dossiê de proteção de dados, né? Não basta você ter as políticas, você tem que atualizá-las, você tem que mostrar para os funcionários como eles devem agir, e tudo isso é sempre coletando evidências em relação a todo o andamento do programa de adequação, né? A gente, quando inicia um projeto, a gente vê que as empresas já começam a guardar tudo que é feito. Eu dou um treinamento, eu pego a lista de presenças, eu vou lá e guardo. Aliás, tudo isso é porque na própria LGPD tem um princípio que é o da responsabilização e prestação de contas. A empresa precisa ter essas evidências
para demonstrar que está cumprindo a lei e como ela está cumprindo a lei. Então, pelo próprio princípio, as empresas precisam ter essas medidas, né, e ter essas evidências. Eu me identifiquei em tudo que a doutora Denise disse aqui, porque eu, enquanto departamento jurídico, recebo cláusulas, envio cláusulas, e não é uma análise muito tranquila de ser feita. A gente realmente precisa sentar, muitas vezes, com um jurídico de outra área, com o próprio operacional de outra área, de outra empresa, para entender o que está acontecendo dentro daquele tratamento de dados, de que forma que ele é. E muitas vezes também, Denise, você falou muito isso, a gente não tem como especificar tudo de uma única vez dentro de um contrato, né? E a gente está muito pautado muitas vezes também na boa-fé, que você precisa acreditar que o seu parceiro, ele está seguindo as orientações do seu contrato, as coisas que você determinou ali. Então, essa gestão da evidência com certa periodicidade é muito importante, né, para a empresa. E eu queria que você dissesse um pouquinho mais sobre isso, assim, quais são as formas que a gente tem como colocar ali dentro de um contrato cláusulas que nos permitam fazer essa gestão de uma certa forma mais periódica, que é interessante trazer para esse ambiente, para que a gente também tenha certo controle, né? Apesar da gente estar confiando, porque temos um contrato firmado, como que a gente pode aprimorar essa relação? Eu acho que primeiro a empresa precisa estabelecer o seu processo de gestão de terceiros, né? Então, eu não posso, né, para um parceiro pedir algumas informações, para outro fazer de outro jeito, porque eu vou me perder internamente. Então, o primeiro passo é a empresa estabelecer como eu vou tratar essa questão. Então, qual vai ser a minha periodicidade? Vai ser anual? Em que período eu vou fazer isso? Quando, né, eu tiver a atualização do contrato, quando eu tiver que fazer algum aditivo, ou em um período do ano eu vou começar a solicitar essas evidências para os meus terceiros. Quem vai fazer essa análise, né? O que é muito comum? É muito comum a gente estabelecer um processo dizendo que, olha, eu vou te enviar um formulário, você vai me responder essas informações, eu vou passar para o meu setor de segurança da informação fazer uma primeira análise, essas informações vão depois para o meu jurídico e o DPO, o encarregado de proteção de dados, bate o martelo. Passou ou não passou? Em relação a isso, tem muitas empresas criando formulários já automatizados. Então, dependendo do número de respostas, gera um número X, né? Ah, ela respondeu 36 perguntas sim, 20 não, passou. Ou o contrário, né? Essa que é mais problemática vale 2 pontos, essa vale 1 ponto, e assim vão estabelecendo os processos. Quando a gente vê casos específicos, né? Contratos que precisam de um nível de segurança maior pelas informações ou pelo tipo de uso dos dados, pelo volume de dados que são compartilhados, para determinados tipos de perguntas eu posso solicitar evidências. Então não é que de cara eu vou pedir para ele me mandar uma série de documentos, mas eu posso falar, bom, para determinados tipos de contratos, e isso eu já estabelecer previamente, né? Eu tenho qual é a minha natureza dos meus contratos? Eu tenho contratos X, Y, Z. Para os contratos X, eu vou pedir algumas evidências adicionais que para os outros eu posso não ter que solicitar. Porque o que a gente está falando? A gente está falando de risco, né? A LGPD é uma lei baseada em risco. Então, não faz sentido eu estabelecer a mesma régua também para todos os meus parceiros. Pode ser que eu tenha parceiros de menor grau de risco que eu só vou solicitar de fato que ele preencha o questionário e me dê a declaração. Vão ter outros que eu quero declaração mais certas evidências. E outros que eu quero declaração, evidências e auditoria, se eu quiser. Né? Então, existem muitos controladores estabelecendo nos contratos, olha, eu vou avisar com antecedência e eu posso ir fazer uma auditoria no seu ambiente para entender as suas questões de privacidade e proteção de dados. Qual é o ponto, né, aqui? Claro que eu não vou fazer essa auditoria para todos, como a gente falou, a empresa não vive só de privacidade e proteção de dados, é impossível você parar tudo, né, para fazer essa diligência em todos os seus terceiros, mas naqueles mais sensíveis, pode ser que eu tenha que chegar a esse ponto. Ou ele me deu evidências e eu ainda não estou confortável, vou fazer uma auditoria, também pode ser nesse sentido. Agora, o que eu já vi de decisões na Europa, né? E aí o cuidado que a gente pode ter aqui também, que a gente pode trazer como uma dica.
Se eu vou fazer uma auditoria, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que tomar cuidado. De repente, eu tenho que contratar uma auditoria terceirizada, né, para fazer isso. Por quê? Olha só o que aconteceu já fora. A empresa fez a auditoria, né, o controlador fez uma auditoria no operador. E o operador, ele teve ali um vazamento, um uso indevido de dados, ele que causou o dano, mas a autoridade também estabeleceu uma penalidade para o controlador, dizendo, olha, você fez uma auditoria, mas a sua auditoria, como que sua auditoria não pegou isso? Né? Que tipo de auditoria você fez? Então, você fez uma auditoria ali para forma, né? Você está exercendo as suas obrigações e responsabilidades de uma forma que também não é adequada. Então, pode ser também um tiro no pé, né? Você fazer uma auditoria de qualquer jeito. Então, isso a gente tem que tomar o cuidado. Se for para fazer a auditoria, tem que fazer bem feito, solicitar evidências, analisar com cuidado e avaliar o risco desses terceiros. Né? Eu acho que isso é muito importante e acho, Suzana, até que você também deve estar passando por isso, que a gente vê isso sendo muito comum. Também em relação a esse risco, uma outra dica que a gente pode dar aqui, quando a gente for entrar em contato com esses terceiros, com esses operadores, para fazer essas discussões de cláusulas, para fazer um aditivo, para enviar os formulários, fazer isso também de uma forma paulatina, né? Não sair mandando para todos, a gente brinca, né? Aquele efeito bumerangue, porque o que vai, volta, e vai voltar tudo para você de uma vez. E você não vai ter condições de também responder tudo, avaliar tudo. Então, avaliar o risco antes desses terceiros e ir tratando isso com calma, né? Olha, para esses primeiros 10 aqui de maior risco, eu vou entrar em contato, eu vou fazer uma ação, vou esperar eu resolver isso e vou lá para o meu médio risco, né? Então, isso a gente vê que tem funcionado bastante e tem desafogado um pouco internamente, porque se você faz tudo de uma vez só, né, e principalmente agora, que a lei entrou em vigor, né, em setembro do ano passado, e a gente começou a ver um certo desespero nessa troca de minutas de contratos, de cláusulas, a gente vê que isso de fato sobrecarregou e deixou esses ânimos um pouco mais, né, essas relações entre as empresas um pouco mais sobrecarregadas do que precisaria ser. É até natural, né? Porque é uma novidade. No fundo é isso, né? Para todos, né? Porque todos, no momento, ele é o controlador e no outro momento ele é o operador da história. Então, a gente precisa pensar dos dois lados, né? Como você bem colocou, doutora, é um efeito bumerangue. Poderá ter sim, então precisa tomar todo o cuidado e todo o critério. Bom, meus amigos, como a conversa está tão gostosa, está indo tão bem, eu já diria para os senhores que o tempo já está se esgotando. Então, eu vou pedir aqui as últimas considerações, primeiro da doutora Suzana, depois eu passo a palavra para a doutora Denise, fazer as suas últimas considerações sobre esse tema. Quero só agradecer mesmo, agradecer a doutora Denise por ter aceito o nosso convite aqui na FENACOM e pedir para o pessoal curtir, compartilhar, não esqueçam de comentar, se tiverem dúvidas, comente aqui no canal, se tiver outras sugestões de tema, por favor, deixe aqui que a gente vai ter um prazer enorme em falar para vocês. Doutora, fica à vontade. Agradeço a oportunidade, como o Sérgio falou, é um papo muito gostoso e a gente gosta de falar sobre esse assunto, então, de fato, não é um trabalho, né? A gente acaba se divertindo aqui no dia a dia e analisando todas as situações, é muito gostoso. Mas para ter assim, um começo, meio e fim para o pessoal que está assistindo, eu acho que é importante a gente só colocar, né? O primeiro passo, você analisar como que você internamente trata os dados pessoais, como que você vai estabelecer a sua segurança antes de exigir dos terceiros, né? Analisar internamente. Só quando você entender quem são os seus terceiros, quem são os seus operadores, quem são os seus controladores, aí parte para o plano B, né? Fez uma relação ali dos terceiros, vamos avaliar o risco. Entender o risco, aí cláusulas contratuais, analisar como que você vai mitigar o risco para a sua empresa, o risco para o titular dos dados, né, que são os protagonistas aí da legislação, e depois entrar em um movimento mais devagar em relação a essas cláusulas, né, sem criar aí o que a gente está chamando aí, né, dessa questão
toda de contratos, da gente ter que fazer essa análise do dia para o outro, enviar e mandar para o terceiro que ele tem que assinar e me devolver no dia seguinte. Então, tratar esse tema com mais cautela, com mais cuidado e devagar, né? A lei já entrou em vigor, não vai adiantar assinar ontem, ter assinado amanhã, tem que ter cautela, porque depois que já está assinado, depois que já está tudo pronto, dá muito mais trabalho, né? O ideal é fazer isso com calma, fazer os seus processos internos primeiro. Muito bem, doutora Denise, obrigado novamente. De fato é isso, a gente precisa conhecer muito o nosso, o que a gente produz, né? Na verdade, qual é o nosso trabalho, o que é feito com o nosso trabalho, para depois, evidentemente, pensar nas cláusulas com bastante critério e para não atropelar. Colocou muito bem a doutora Denise, a doutora Suzana também fez um bom trabalho aqui, eu agradeço as duas aqui, né? Estou no meio de duas grandes advogadas aqui, numa discussão bem gostosa que a gente vai continuar na próxima semana. Muito obrigado novamente, um abraço aos senhores e até a próxima semana.